Mais uma vez, reunidos aqui, mais uma terça-feira, onde a gente pode juntos expressar nossa gratidão ao nosso Deus, a gente pode agradecer a Ele, né, por todas as bênçãos. Por falar em agradecer, muito obrigado, Neia, pelo seu auxílio. Isso. A gente tem que reconhecer, né? A Neia, toda terça-feira, ela nos ajuda aqui, né? E sempre está aqui. O tempo fechou um pouquinho, mas ela está aqui. Ela só não vem mesmo quando ela não pode. Surgiu alguma coisa muito importante para ela, para a família, assim. Mas, demais situações, ela sempre está aqui conosco. Pois bem, a gente tem a oportunidade de estudar a palavra de Deus, né? A gente tem a oportunidade de agradecer ao Senhor e ler na palavra dele experiências e lições que a gente pode tirar para a nossa própria vida, não é? E eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus que está registrado em 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 7. 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 7. Todos acharam? Amém? Então diz assim o texto da palavra de Deus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Amém. Na terça-feira passada, eu falei um texto ali de Atos dos Apóstolos, mas justamente algumas situações de Paulo, quando ele saiu de algumas cidades e foi para Corinto. E lá, diz o texto da palavra de Deus, que ele ficou cerca de 1 ano e tanto, quase 2 anos. E na terça-feira passada também eu disse algumas coisas da cidade de Corinto. Né? Se você tiver interesse de ver no mapa, você vai prestar atenção e perceber que Corinto era uma cidade estratégica, como eu falei na terça-feira passada. Por que estratégica? Porque toda a rota de comércio, economia, passava ali por Corinto. Corinto tinha um canal que ligava o mar Egeu ao mar Jônico, e este canal era importante para a economia. Este canal é chamado Canal de Corinto. E a partir dali, então, navegações passavam, ou seja, fazia da cidade de Corinto uma cidade muito movimentada, economicamente falando, né, movimentada também, porque ali havia várias pessoas de várias etnias, ou seja, culturalmente falando também, Corinto era muito movimentado. Só que
com relação à questão religiosa, também, porque existia uma diversidade de religiões que as pessoas participavam, né? Então, tinha principalmente ali 2 grandes templos de Afrodite e Apolo. Afrodite era considerado na cultura grega como a deusa da beleza, e Apolo, né, era considerado como o símbolo ali da beleza masculina, né? E contam os historiadores que no templo de Afrodite tinha mais de 1000 sacerdotisas. E o que elas faziam? No final da tarde, elas saíam do templo e iam para a cidade vender os seus corpos, cultuando assim a deusa Afrodite. Então, a experiência religiosa de Corinto era uma experiência vasta, né? Como eu falei na semana passada, uma diversidade de religiões, assim como nós temos hoje em dia também. Talvez não com a mesma ênfase, porém, na mesma diversidade de religiões, o grande número de religiões que nós temos hoje em dia. E Paulo, passando um tempo lá, ele convive com os irmãos de Corinto, e quando ele resolve escrever as suas cartas aos Coríntios, né, e essas suas 2 cartas estão registradas na Palavra de Deus, ele escreve com um sentido, com o intuito de orientar aquelas pessoas de alguns problemas que estavam acontecendo, mas, principalmente, ele escreve tentando justificar o seu ministério. Ou seja, Paulo aqui estava tentando convencer aos irmãos e irmãs da comunidade, da igreja de Cristo ali em Corinto, que o ministério dele era um ministério que era aprovado por Deus, porque algumas pessoas estavam desacreditando no seu ministério e algumas pessoas estavam invalidando o seu ministério. E aí ele escreve, então, nessa tentativa de justificar aquelas pessoas que o seu ministério era o ministério de Deus. E aqui nesse texto, do capítulo 4, a partir do versículo 7, que nós lemos, ele vem falar a respeito de algumas situações e um tesouro que ele tinha. Quando a gente pensa em tesouro, o que vem-nos à mente? O que vem à sua mente quando você pensa em tesouro? Alguma coisa de valor, concorda? Algo valioso, né? Algumas pessoas já se remetem a alguns filmes, né, de piratas, e aí o pirata vai numa ilha, e ali na ilha ele tem um mapa, né, e ele vai seguindo cada passo daquele mapa até encontrar o X, e ali, se ele cavar, ele vai encontrar um baú, esse baú cheio de tesouro. É esse tesouro que o apóstolo Paulo está falando? Não. É justamente o tesouro do ministério que Deus havia dado a ele. O tesouro do ministério. O tesouro de poder falar a respeito de Cristo. O tesouro de poder viver a vida em Cristo. Tanto que, aqui nos próximos capítulos, no próximo capítulo, ele vai falar da nova vida em Cristo Jesus. No capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Por isso que ele acreditava realmente nesse ministério que Deus tinha dado a ele. O ministério de proclamação da palavra, o ministério de servir ao Senhor, o ministério de levar a palavra de Deus adiante,
o ministério de conduzir vidas neste propósito de servir a Deus. E este ministério, esse tesouro para ele, não estava enterrado num baú que precisava de um mapa, não estava depositado num cofre, as 7 chaves, com um segredo muito grande, que a pessoa tinha que decorar para tentar resgatar aquilo ali, mas o tesouro estava, e ele considerava como estando num vaso de barro. O que significa esse vaso de barro? Indica fragilidade. A fragilidade humana. Lembra quando o profeta fala a respeito do oleiro e do Deus que moldava o barro, o oleiro que moldava o barro. E quando o vaso não estava de acordo com aquilo que Deus, o oleiro, desejava, com um toque só, ele desmanchava tudo e começava tudo de novo. Eu sempre tive vontade de fazer aqui, de mexer com aquele barro e aquela roda girando. Eu nunca tive oportunidade para isso, né? Acho que deve ser algo incrível. Aquele barro geladinho, e aí a gente molhando a mão, moldando aquele vaso. Né? Não que eu tenha habilidade para isso, tá? Acho que se eu fizesse o vaso, vai sair uma coisa bonita. Porém, a vontade a gente tem, né? Desejo a gente tem. Mas Deus, Ele faz de cada um de nós o barro, do barro, o vaso que Ele quer. Porque Ele é o oleiro. E para esse vaso, Ele deposita um tesouro, que é o valor do Evangelho, em que nós podemos sair e proclamar. Lembra o texto de terça-feira passada? Fale e não te cales, porque eu tenho muito povo nesta cidade. E aí, então, nós, cada um de nós, sendo este vaso nas mãos do Senhor, nós podemos entender que, quando nós somos este vaso nas mãos de Deus e temos essa excelência do ministério, nós devemos entender que esta excelência vem de Deus, do próprio Deus, e não de nós mesmos. É fácil nós orgulharmos de nós mesmos. É fácil. Se nós adquirimos conhecimento de alguma coisa, é fácil nós termos orgulho de nós mesmos, porque nós conhecemos aquilo que nós estamos falando. Agora, para Deus, quando Deus quer nos usar, é da forma como nós estamos. Para quê? Para que o poder e toda a excelência seja dele e não de nós. Por isso que, como um vaso nas mãos de Deus, ele sabia o significado da sua vida e entendia que todos os momentos que ele passava na presença de Deus eram momentos abençoados por Deus. Não importava quais eram esses momentos. E aqui ele começa dando uma lista daquilo que ele podia suportar e que nós também passamos no nosso dia a dia e podemos passar. E aí ele diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Em tudo somos atribulados. Quantas vezes nós não pedimos para Deus? Deus, eu não quero passar por essa tribulação. Não é verdade? Deus, eu não quero passar por este problema.
Deus, eu não quero passar por esta situação problemática. Eu não quero passar. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo aos coríntios que a vida dele e a experiência que ele tinha com Deus o fazia entender que o passar por uma tribulação não era fator da sua vontade ou não, mas da vontade de Deus. Mas é fácil nós entendermos isso dessa forma? Porque muitas vezes nós falamos, expressamos que o problema que nós estamos passando não vem de Deus, e sim do inimigo. Que a dificuldade que nós estamos enfrentando não é uma dificuldade que teve primeiramente como um propósito divino para as nossas vidas, mas nós queremos justificar o problema, a dificuldade, como sendo obra do inimigo em nossas vidas. Deus é Deus soberano sobre todas as coisas, e Ele nos prova. Ele nos prova. E às vezes uma prova que nós passamos é fruto da vontade dEle para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso aprendizado, para a nossa maturidade, para que nós possamos encontrar apoio, segurança, firmeza em Jesus Cristo. Por isso que ele conclui dessa forma: em tudo somos atribulados. Mas existe um porém. Porém, não angustiados. Ah, apóstolo Paulo, me ensina esse segredo. Me ensina esse segredo. Ou então me ensina o segredo que ele registra lá em Filipenses. Como mesmo ele diz lá em Filipenses, eu queria falar. Quando ele diz que ele se contentava com toda a situação. Eu não me contento com toda a situação, não. Você se contenta? Difícil. Mas aqui ele fala, olha, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. E o segredo dele não permanecer na angústia é o fato dele entender que naquele problema ou naquela tribulação que ele está enfrentando, Deus tem total controle sobre a vida dele e sobre a situação. Irmão, se nós não crermos nisso, nós estamos jogando fora o fato de Deus ser soberano sobre todas as coisas. Se nós não crermos dessa forma, nós estamos jogando no lixo a fé de que Deus está no controle de todas as coisas. Então, o que eu devo fazer quando eu passar por uma tribulação? Respirar fundo, firmar os meus pés na rocha e crer, apesar de tudo, Deus está no controle. Apesar de tudo, Deus está no controle. Só que daí ele continua também, não é? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Alguém tem uma outra tradução aí para esta palavra perplexos?
no versículo 8, 2 Coríntios 4:8, tem alguma outra versão? Uma outra palavra, em outras traduções, é assustados. Tá? Então, perplexos aqui no sentido de ficar assustado ou no sentido de muito admirado pela situação, mas não aquela admiração boa, mas aquela admiração, aquele estar assustado por alguma coisa. Perplexos, porém não desanimados. Quantas coisas nos assustam hoje em dia? E o assustar não é... uma baratinha está passando aí. Cuidado, uma baratinha está passando aí, Marisa. Não tem medo. Ufa, ainda bem, né? Se falar barata para algumas pessoas, já leva aquele susto, né? Mas a Marisa não tem medo, ainda bem. Não é uma baratinha que vai te fazer ficar assustada, né, Marisa? Mas existem algumas situações da nossa vida que a gente realmente fica assustado. Como isso foi acontecer? Por que isso foi acontecer? Ou situação trágica que isso veio acontecer. Mas não será esse assombro, não será essa perplexidade que nos fará desanimar. Por quê? O valor do tesouro que está em nós é muito maior do que uma tribulação, do que uma perplexidade, um assombro, um assusto. É muito maior que isso. E aí ele diz também, perseguidos, porém não desamparados. Parece que há uma crescente do apóstolo Paulo, né? Umas frases assim que são crescentes. Ele começa com somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, né, porém não desanimados, perseguidos, já talvez parece uma situação maior. Eu falo que no Brasil nós somos abençoados de tal forma que não somos perseguidos pelo que a gente crê, no que a gente crê. Não somos perseguidos. Hoje em dia, se alguém é perseguido no trabalho por crer em Cristo Jesus, talvez a empresa ou o patrão ele pode sofrer um processo muito grande. E aí, se você tiver que fazer isso, procure a advogada Marisa, que está aqui conosco. Nós não sofremos perseguição. Nós somos abençoados. Mas naquela época o apóstolo Paulo sofria perseguição. Ele que foi um perseguidor da igreja, ele foi um perseguidor dos cristãos, e de repente agora ele passa a ser um perseguido. E aí ele sentiu na própria pele o que um dia ele fez com os cristãos. Porém, o fato dele ser perseguido, ele sabia que isso não poderia abatê-lo. Porque ele sabia onde estava a sua fé. Ele sabia de onde vinha este tesouro que estava com ele, que vinha das próprias mãos de Deus para a sua vida. E aí ele encerra essa sequência dizendo: abatidos, porém não destruídos. Abatidos, porém não destruídos. Até algo poderia atingi-lo. Mas
isso não seria motivo para a sua destruição. Sabe por quê? Porque a vida dele estava nas mãos de Cristo Jesus. E ele tinha a certeza, a convicção, de que até mesmo a morte não poderia separá-lo do Pai. Tanto que ele fala isso nos últimos versículos que nós lemos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Ele sabia que se algo o atingisse, até mesmo derrubando, a morte dele não seria suficiente para distanciá-lo da presença do Pai. E essa é a certeza que nós temos. Muitas coisas podem acontecer conosco. Situações adversas. Situações terríveis. Porém, nós hoje, através da palavra de Deus, também temos a certeza de que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por já desfrutarmos dessa vida com Deus, por já desfrutarmos dessa novidade de vida, nós temos a convicção de que um dia o Senhor, da mesma forma, nos ressuscitará para estar juntos com Ele. Ou seja, irmãs e irmãos em Cristo Jesus, tudo aquilo que acontece conosco e nós temos a convicção da certeza da presença de Deus conosco, acaba entrando na nossa vida como uma experiência e nós entendemos como um propósito de Deus para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento. Portanto, o que nós devemos fazer é, em todos os momentos, seja de grande dificuldade, seja de dificuldade média, ou seja de dificuldade mínima, pequena, vamos ficar firmes com Deus, sabendo que Ele é conosco e Ele nos preserva. A presença dEle nos fortalece. A presença dEle fortalece a nossa vida para a glória do Pai. Amém? Que em nome do Senhor Jesus possamos realmente estar firmes diante do Senhor. E até mesmo afirmando como o apóstolo Paulo, em todos somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo a morte de Cristo Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, em nome de Jesus. E que possamos aprender como ele também, quando diz ali em Filipenses, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Deus me ensina isso em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos colocar em pé e vamos orar ao nosso Pai. Deus querido, somos gratos a Ti, ó Pai amado, por mais essa tarde que o Senhor acrescenta a vida às nossas vidas. Nós somos gratos a Ti pela oportunidade que temos de entoar louvores ao Teu nome. Somos gratos pela oportunidade que temos de ler a Tua palavra e meditar sobre esta palavra. Palavra essa que nos dá vida e vida em abundância. Pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que a realidade das experiências que nós vivenciamos e nós estamos passando neste momento, ó Pai amado, sejam suficientes para afirmar a nossa fé em Ti, para que a nossa vida
permaneça firme no Senhor Jesus Cristo, Pai. E que em tudo, ó Pai amado, em todas as situações, possamos entender que o Senhor está no controle de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a presença do Espírito Santo de Deus permaneça conosco e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.